origem do recurso foi a ação penal instaurada para apurar a responsabilidade dos policiais militares acusados pela morte de 111 presos. E você vai ver no Jornal da Justiça que o ministro do Supremo, Edson Fachin, negou trâmite à reclamação da defesa do ex-presidente Lula sobre o início do cumprimento da pena dele. O funcionário público não pode realizar determinados tipos de conduta durante o processo eleitoral. Agora eu estou ganhando meu próprio salário, agora eu estou tendo uma vida que eu sempre sonhei. Para garantir uma melhor qualidade de vida para essa parcela da população, surgiu um profissional especializado, o gerontólogo. Boa tarde. Boa tarde. Omissões apontadas pelo Ministério Público no caso do massacre do Carandiru serão analisadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A origem do recurso foi a ação penal instaurada para apurar a responsabilidade dos policiais militares acusados pela morte de 111 presos e também lesões corporais que ocorreram na tentativa de conter a rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru em 1992. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou em conjunto as apelações apresentadas pela defesa e pelo Ministério Público e foi determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que, embora se reconhecesse os excessos, não foi possível individualizar a responsabilidade de cada um, nem apontar se houve dolo ou culpa, porque a perícia foi inconclusiva. Para o Tribunal Paulista, a decisão dos jurados ao condenar os réus teria sido contrária às provas dos autos. O Ministério Público apresentou, então, embargos declaratórios, alegando que o Tribunal Paulista não poderia ter anulado o julgamento por discordar do juízo de valor da interpretação das provas, mas os embargos foram rejeitados. O Ministério Público recorreu, então, ao STJ. No recurso, o MP alegou que o Tribunal de Justiça deixou de prestar a adequada jurisdição ao não se pronunciar sobre os vícios de omissão e contradição demonstrados nos embargos. Em decisão monocrática, o ministro Joel Ilan Paciornik reconheceu violação do Código de Processo Penal e anulou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o ministro, o Tribunal Paulista rejeitou os embargos sem sanar os vícios apontados. E, nesse caso, o esclarecimento é fundamental para permitir discussão da controvérsia em futuros recursos para as instâncias superiores. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o trâmite à reclamação dos advogados do ex-presidente Lula, que questionavam o início da execução provisória da pena dele. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde a noite do último sábado. Quem tem as informações a respeito deste assunto e com quem conversamos agora ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscava suspender a ordem de prisão contra ele, determinada pelo juiz Sérgio Moro, até que, pelo menos, fossem analisados todos os recursos que ainda podem tramitar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ministro Edson Fachin, no entanto, afirmou na decisão que a possibilidade de ainda serem apresentados recursos não impede a execução da pena. Segundo ele, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. O ministro acrescentou que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, a prisão de condenados em segunda instância é regra geral e que essa posição foi confirmada na última quarta-feira, quando o pedido de habeas corpus foi rejeitado por maioria aqui no Supremo. Cadu. Obrigado, Evne. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, prenderam na manhã de hoje 3 homens, entre eles um suspeito de participar da execução de 5 jovens em Maricá, no dia 25 de março. Os 5 adolescentes foram assassinados na área de convivência de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu. A polícia acredita que eles tenham sido mortos por integrantes do grupo miliciano que atua na região. Familiares das vítimas negam que eles estivessem em envolvimento com o tráfico. E amanhã é o último dia para os governos concederem aumento salarial a servidores públicos neste ano. Isso é para evitar o desequilíbrio nas contas públicas e, principalmente, que candidatos se aproveitem do atual cargo para conquistar votos nas eleições de outubro.
Até a posse dos eleitos, nada de aumento para os servidores públicos. Com a instituição da reeleição, surgiram algumas dificuldades daquelas pessoas que continuam no cargo e buscam reeleição, delas utilizarem a máquina pública em favor, em benefício da sua candidatura no ano da eleição. Então, a legislação respondeu a isso, estabelecendo o que se chama de condutas vedadas. Ou seja, o funcionário público não pode realizar determinados tipos de conduta durante o processo eleitoral. A proibição temporária favorece o próprio eleitor, evita uma compra de votos velada e impede que o candidato se aproveite do cargo que ocupa para conquistar eleitores de forma ilícita. Se aumentos fossem concedidos deliberadamente para fazer um agrado em troca de votos, imagina o rombo nos cofres públicos. O legislador presume de que se os candidatos que se disputam a reeleição pudessem aumentar o salário às vésperas do pleito, poderia-se chegar a uma situação de extrema vantagem ou mesmo naquela situação em que a pessoa não tenha chances de ser reeleito, de comprometimento do orçamento do ano anterior. Mas nada impede que um salário justo seja concedido ao funcionalismo público antes do dia 10 de abril. Só depois dessa data, um reajuste é considerado ilegal. Mas se a porcentagem extra no contra-cheque for direcionada para perdas salariais, está tudo de acordo com a lei. O que pode e deve ser sempre respeitado é a recuperação do poder econômico da moeda, ou seja, se houve uma inflação, é justo que o salário suba de acordo com essa inflação. Mas o que não pode ocorrer nesse período que antecede o pleito é o aumento esporádico e gratuito de apenas um setor para beneficiar a candidatura acima desses índices oficiais de inflação. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, jovens com deficiência intelectual são capacitados para entrar no mercado de trabalho. É uma sensação muito boa. Agora eu tô ganhando meu próprio salário. Agora eu tô tendo uma vida que eu sempre sonhei. A terceira turma do STJ negou o recurso para invalidar um testamento. Veja. O recurso especial julgado pelo colegiado buscava evitar a revogação de testamento que foi retificado quase 20 anos depois da primeira manifestação de vontade. O caso aconteceu aqui no Distrito Federal, onde o primeiro testamento foi lavrado em 1987 e dava destinação a vários imóveis. Em 2006, a testadora fez uma segunda manifestação, tratando especificamente do saldo em conta corrente e aplicações financeiras. Só que havia um detalhe. No documento, ela deixou registrado de forma expressa a revogação de todo e qualquer outro testamento anterior. Os familiares beneficiados pelo primeiro testamento recorreram à justiça para tentar evitar a invalidação do documento. No STJ, alegaram que o fato de o segundo testamento só tratar de valores e investimentos demonstrava que a relação entre um e outro não era de exclusão, e sim de complementação. Mas, para os ministros, a revogação parcial depende obrigatoriamente de declaração, no sentido de que o testamento posterior é apenas parcial, ou ainda, da inexistência de cláusula revogatória expressa, como foi o caso. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, destacou que houve cláusula expressa de revogação do testamento anterior. A relatora levou em consideração ainda o longo intervalo existente entre os dois testamentos, salientando que pode ou não ter ocorrido algo na relação entre a testadora e os recorrentes nesse período. 65 jovens com deficiência intelectual e múltipla foram certificados e estão aptos para entrar no mercado de trabalho. Pois é, Rafa, eles fizeram um curso no Arquivo Nacional e vão cuidar da conservação de documentos e do acervo de órgãos públicos. No STF, a experiência tem dado certo. Eles fazem parte da equipe de trabalho do Arquivo do Supremo Tribunal Federal. Com máscara, luva e escova na mão, começam a higienização de livros, documentos e processos, sempre com a ajuda de um especialista do setor. Eu faço processos, livros, pequenos reparos, eu higienizo o processo, coloco dentro da caixa, depois vai para o carrinho, leva para o acervo e pega mais.
Eu acho bom, é um bom passatempo, um bom trabalho. Ana Maria é quem supervisiona o serviço dos colaboradores. Ele explica que, com o trabalho, a independência deles cresce em todos os sentidos. Mudou muito a independência, né? Tanto pessoal como financeira, interpessoal. Né? Mudou muito aqui, eles vão em restaurantes sozinhos, eles andam por aqui sozinhos, a relação dele com os colegas lá fora. 65 profissionais com deficiência intelectual e múltipla foram certificados pelo Ministério da Justiça e pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Eles fizeram um curso de capacitação no Arquivo Nacional com o objetivo de serem inseridos no mercado de trabalho. Juliana passou pelo treinamento e há 3 semanas foi contratada por uma empresa terceirizada para cuidar dos arquivos do Ministério da Justiça. Prestes a completar 30 anos, esse é o primeiro trabalho que ela tem com carteira assinada. Eu estou bastante feliz, né? Porque é uma sensação muito boa. Agora eu estou ganhando o meu próprio salário. Agora eu estou tendo uma vida que eu sempre sonhei. Empresas com 100 colaboradores ou mais estão obrigadas a preencher de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. Essa obrigação está prevista em lei e isso trouxe avanços. Segundo o Ministério do Trabalho, nos últimos 5 anos, houve um crescimento de 20% desses profissionais no mercado. A diretora do Arquivo Nacional, Carolina Chaves de Azevedo, ressaltou que, diferentemente de projetos assistenciais, a parceria com a APAI tem resultados muito efetivos. Hoje, neste dia especial, estamos com 65 certificados. E muito me alegra saber que 53 desses profissionais já estão exercendo atividades desenvolvidas e aprimoradas no Arquivo Nacional em diferentes órgãos de administração pública. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, entregou pessoalmente os diplomas aos formandos e elogiou a parceria entre o Arquivo Nacional e a APAI. Essa é a função essencial da sociedade civil em parceria com o Estado. Prover melhor oportunidade a todos. Isso é da essência da própria democracia, isso é da essência do próprio Estado democrático de direito. E por isso, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da existência do Brasil. E para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, nós conversamos agora com o advogado Paulo Veio. Boa tarde, obrigada pela participação aqui conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde, Rafaela. Então, Paulo, eu queria que o senhor começasse explicando quais as leis que garantem essa inclusão das pessoas com deficiência. Pois bem, veja, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos diversas leis esparsas que garantem de forma direta ou indireta a inclusão social das pessoas com deficiência. Isso tanto na seara do direito previdenciário, criminalizando condutas discriminatórias, lei de acessibilidade e, mais recentemente, temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto também da Pessoa com Deficiência, que é o mais recente e o mais abrangente regulamento a respeito do tema. Doutor Paulo, quem é a pessoa com deficiência para a Lei Brasileira de Inclusão? Perfeito. Bom, o conceito legal de pessoa com deficiência é um pouco complexo. Veja bem, é aquela pessoa que possui impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que ao encontrar barreiras na sociedade não consegue se igualar com as demais pessoas, né, de maneira plena e efetiva com seus direitos na sociedade. E aí nós temos que se atentar porque nós estamos em uma mudança de paradigma. A gente sai daquela vitimização da pessoa, né, que antigamente era chamada de portador de necessidades especiais, para trazer um empoderamento da pessoa com deficiência como sujeito de direitos dentro da sociedade, assim como todo mundo. Agora, o ingresso no serviço público, existe algum tipo de cota para que essas pessoas tenham acesso? Perfeito. Para o ingresso no serviço público, a lei exige que se tenha uma cota de até 20%
das vagas para a entrada da pessoa com deficiência. Eu gosto muito de uma propaganda, já se vão algumas décadas, que era rasgue o seu preconceito, e existia o retrato da palavra deficiente e rasgando-se a letra D ficava-se eficiente. A experiência que temos tido justamente nesses processos demonstra que isso, mais do que um símbolo, é uma realidade, que dentro de determinados parâmetros essas pessoas são, na verdade, extremamente eficientes? Perfeito. Nós temos hoje casos concretos de plena capacitação para o mercado de trabalho, né? Nós conseguimos cada vez mais trazer a pessoa com deficiência para dentro do mercado de trabalho em pé de igualdade, né? Nós temos uma frase célebre de uma professora uruguaia, Maria del Carmo Sierra, que traz a seguinte reflexão: não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar à sociedade, mas sim a sociedade que precisa se adaptar à pessoa com deficiência. Então, perfeitamente, a sua reflexão é bem pertinente. Agora, doutor Paulo, quais as principais ações a serem adotadas para garantir, de fato, essa inclusão? Ações do poder público e também da sociedade. Perfeito. Bom, convido agora todo mundo para uma reflexão. Nós já temos hoje uma Constituição Federal que é por demais garantista, né? E temos também um Estatuto da Pessoa com Deficiência que garante diversos direitos para a pessoa com deficiência, né? Baseado inclusive em convenção internacional. Nós temos hoje 32 programas do poder público em andamento a favor dessa inclusão social e ainda assim nós não temos um Estado, de certa forma, que seja capaz de fiscalizar tudo isso. Então nós temos que sair dessa nossa mentalidade de que a responsabilidade é do Estado e partir para a responsabilidade social da inclusão da pessoa com deficiência, né? Retirar de um terceiro para tentar nos conscientizar cada vez mais. E aí, nesse ponto de vista, a informação que os setores sociais, né, e em colaboração com o poder público pode trazer para a sociedade, tem a capacidade de empoderar essas pessoas. A admissão em cargos públicos e a contratação pelo setor privado, elas se submetem às mesmas regras em relação a essas pessoas? Não, aí cabe fazer uma diferenciação. Para as empresas privadas, existe um sistema de cotas que é garantido pela lei 3.213 de 1991, que estabelece percentuais para aquelas empresas que têm acima de 100 empregados. Então, o percentual começa em 2% para 100 a 200 empregados e vai subindo até chegar em 5%. Agora, nos órgãos públicos é obrigatório? Nos órgãos públicos temos uma lei que estabelece um mínimo obrigatório para a inclusão nos editais, mas o que nós conseguimos ver nos editais hoje é que, apesar de ser garantido essa reserva de cotas, nós ainda não temos uma inclusão total. Quando, por exemplo, nós vemos testes de aptidão física que não levam em consideração certas deficiências, né? Ok, doutor Paulo, obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigado. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Profissões, conheça o trabalho de quem se dedica aos idosos. E para garantir uma melhor qualidade de vida para essa parcela da população, surgiu um profissional especializado, o gerontólogo. Nos Estados Unidos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, participou do Brasil Conference, organizado pelos alunos de Harvard. O ministro falou sobre o combate às fake news nas eleições deste ano. A conferência é organizada por alunos brasileiros de Harvard e do MIT e de outras faculdades da região de Boston, com o intuito de debater os diversos desafios enfrentados pelo Brasil. Além do presidente do TSE, ministro Luiz Fux, participaram do evento a jornalista da Agência Pública e Jornalismo Investigativo Natália Viana, o jornalista do Grupo Globo Gustavo Chakra
e a pesquisadora da Digital Kennedy School em Harvard, Yesodara Córdova. O ministro Luiz Fux falou sobre os cuidados ao compartilhar as notícias falsas, chamadas fake news, e a radicalização em ano eleitoral. Para ele, a divulgação de notícias falsas pode prejudicar a eleição. Fake news para nós representa, sim, uma notícia falsa que visa a contaminar um ambiente político e criar um déficit de informação que leva o eleitor a um estado de perplexidade e afasta dele o dever cívico que é, digamos assim, um voto consciente. O presidente também falou que o combate às fake news é uma das prioridades da Justiça Eleitoral, que o direito de resposta e suspensão da veiculação serão as primeiras medidas determinadas pela Justiça em casos de notícias falsas. E lembrou que a participação da população é fundamental. A postura do cidadão ela se dá sob dois ângulos. Primeiro, a checagem e depois o compartilhamento. Agora, não dá para compartilhar sem checar antes, porque, em alguns casos, esse compartilhamento irresponsável gera responsabilidade. Ano de Copa do Mundo e, claro, de colecionar álbuns com as figurinhas. Agora, para completar a coleção, pode custar tempo e dinheiro para completar todos os craques. Veja agora como tornar a brincadeira mais divertida e até educativa. Apaixonado por futebol, o Adriano correu para a banca e garantiu o álbum da Copa do Mundo. Com a ajuda dos pais, ele já comprou mais de 150 figurinhas. Mãe do Adriano, a Karina tenta usar o álbum de forma educativa. A gente vai brincando com a matemática, porque como tem o valor, né, R$2, vem 5 figurinhas, a gente vai dando, olha, você tem tanto, tem R$2, quantas figurinhas? Você tem R$6, quantas figurinhas você vai poder comprar? Nesta época do ano, às vésperas de mais uma Copa, o álbum de figurinhas com jogadores se torna febre entre crianças e adultos. O objetivo? Completar a coleção o mais rápido possível. A vontade de completar o álbum é tão grande que nas bancas de jornais são montados pontos de encontro de colecionadores. Nesta aqui em Brasília, o movimento é intenso durante todo o dia. Vale utilizar todas as formas de conseguir as figurinhas, por meio da compra e de trocas. Olha aí o Matheus tentando encontrar as 17 que faltam para ele completar o álbum. Faltam 17, eu já estou há 2 horas aqui, estou indo embora agora, mas vou conseguir, amanhã eu volto para conseguir. O consumidor, para completar o álbum, deve adotar algumas estratégias. Uma dica é complete seu álbum até 80%. Os 20% restantes, você vai estar já com algumas figurinhas repetidas. Tente desfazer-se totalmente dessas figurinhas repetidas e, ao final, as que restarem, você tem direito a receber, comprar, adquirir essas figurinhas faltando da editora. A população idosa no país cresce em ritmo acelerado. Com isso, aumenta também a demanda por atendimento de qualidade às pessoas mais velhas. E o mercado de trabalho tem espaço para quem se especializa na área. Pois é, Cadu, no quadro Profissões de hoje, você vai conhecer as funções do gerontólogo, que é treinado para cuidar das necessidades físicas, emocionais e sociais que vão surgindo com o avanço da idade. O aumento da expectativa de vida da população idosa trouxe a necessidade de redescobrir caminhos para viver a chamada melhor idade. O idoso hoje sai, passeia, viaja. Você vê que tem gente que faz viagem com 80 anos. Eu tive uma prima que morreu com 90 anos viajando. Conheceu o mundo inteiro. Este grupo de aproximadamente 30 mulheres experientes está inserido na população idosa brasileira, que hoje é estimada em 26 milhões de pessoas. A expectativa é que em 2027 cheguem a 37 milhões. E para garantir uma melhor qualidade de vida para essa parcela da população, surgiu um profissional especializado, o gerontólogo. A gerontologia é um estudo do envelhecimento. A formação profissional pode ser com a especialização em gerontologia ou graduação. Ele atende na área da saúde, ele atende na área social, ele atende na área especificamente educacional. Nessas 3 áreas, esse atendimento precisa ser muito bem feito. A profissão gerontólogo está incluída na Classificação Brasileira de Ocupações desde 2015. Mas ainda não está regulamentada.
Maria Emília é gerontóloga e comanda as reuniões deste grupo focando na educação para o envelhecimento. É uma programação eclética, é uma programação que atende aos desejos e às necessidades das pessoas que estão no grupo. É como se fosse uma pequena comunidade que a gente aprende umas com as outras. Os assuntos que são trazidos aqui realmente dão a gente, assim, sabe, uma vontade de viver e de estar participando não só da vida familiar, mas da comunidade. Em outro atendimento de gerontologia, uma das atividades envolve ritmo. Quem participa não fica parado um minuto. Um teatro. Nós temos coral, nós temos dança de salão. Seu Tadeu tem 92 anos. Está um pouco mais de 6 meses no projeto Faculdade da Felicidade. Eu fiquei viúvo e devido a isso eu fiquei assim meio perdido, entendeu? Me sentia só. Então várias pessoas me disseram, você, por que é que não vai entrar numa faculdade? Tem a faculdade para idosos, você se distrai lá. Bom, aí eu vim aqui assistir 2 aulas e gostei. Vou melhorar a sua condição de memória, eu vou estimular você para você começar a ter conexões, tá? Usar um pouco da lógica, ter o prazer de viver e trabalhar um pouco o lazer aqui, a relação das pessoas. Então, o gerontólogo, basicamente, além da formação, tem que cuidar e aprender a ouvir. Se possível, arranjar uma namorada. 92 anos, olha, eu quero estar daquele jeito ali, né? Eu também. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. Pois é, o nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116 e o nosso e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui, obrigada pela audiência e até amanhã. Até amanhã.